Olá, Escolher Profissão está de volta aí depois de um tempinho fora, mas foi por causa aí das eleições. A gente agradece ao OTV por esta companhia sempre com a gente e vamos falar hoje com o orientador vocacional e pedagogo Silvio Bock. Obrigado pela sua presença, Silvio. Eu que agradeço o convite. Vamos falar de orientação vocacional. A minha primeira pergunta é: quando é que se começa a pensar nisso para professor e também para os pais? A partir de que idade? Porque se você deixar para quando está no ensino médio, já não é um pouco tarde? Então, eu diria o seguinte, quer dizer, a orientação profissional, talvez não com esse nome, pensando dentro de uma instituição como a escola, poderia começar no ensino infantil. Né? Não com esse nome de orientação profissional, mas eu brinco muito quando eu converso com professores dessa fase de vida, que quando... E quase todas as escolas levam seus alunos ao zoológico, né? Aí fazem trabalhos em cima dessa visita, a história dos bichos, que bichos existem e tal. E é interessante que não se observa apenas um bicho, que é o ser humano, que está lá dentro. Que tem pipoqueiro, tem bilheteiro, que se você fuçar um pouco mais tem veterinário, tem biólogos, né? Tem catadores, tem um monte de seres humanos, né? Um bocado de seres humanos que estão trabalhando. E, de repente, eu poderia se observar isso e falar, eles estão trabalhando. O que eles estão fazendo? Podia começar por aí. É verdade, porque... Falar sobre trabalho nessa idade e falar que existem diferentes atividades neste período. Né? Então, a escola poderia fazer, e eu acho que deve fazer, não faz, pensar na questão da profissão, vamos chamar assim, desde sempre. Né? Agora, existem momentos que eu chamo de momentos sínteses, que isso se torna mais importante. Né? Por exemplo, no ensino médio, ou ao final do ensino fundamental 2, ou seja, nono ano, que é o momento de escolher fazer um curso profissionalizante de nível médio ou não, e ao final do ensino médio regular, que faculdade, que curso, que trabalho eu vou desenvolver agora. Agora, isso para o professor, e eu imagino que fica um pouco difícil, porque o professor vai mudando ali nos anos fundamentais para ter esse acompanhamento, o pai tem que acompanhar para ver, olha, o que você tem sentido. Em relação aos pais também, quando se deve começar este olhar para as habilidades, as inclinações do seu filho? Bom, tem duas coisas aí que a gente deve conversar, né? As tais das inclinações, vamos conversar com isso, e qual é a função dos pais neste processo. Quando o pai pode e oferece alguma coisa de diferente do que a escola tem feito, ele está pensando na vida profissional desse filho. Então, não é incomum ver pais investindo em ensino de línguas desde tenra idade. Né? E para que isso? Ele já está pensando na vida profissional desse filho. Quer dizer, hoje se pensa em computação também, né? Como? Hoje se pensa em computação, computação, mas também ele pode incentivar as artes ou os esportes. O esporte não para se tornar um profissional, mas para habilitar, desenvolver destreza, rapidez de raciocínio. Quer dizer, ele está pensando não na profissão, mas estimulando estes filhos e filhas pensando já na vida profissional. Agora, ele está participando o tempo inteiro. Né? E eu acho que é função, não é a descoberta, agora vou voltar nas inclinações, das inclinações e incentivar isso, mas na minha opinião, como eu entendo a escolha e a orientação, é oferecer o máximo de possibilidades sem sobrecarregar os meninos, que alguns fazem tantas coisas, que eles estão estressados como executivo, né, no momento de crise. Né, para que ele possa experimentar várias coisas que no momento que ele vai escolher, ele vai mobilizar isso e vai fazer seu projeto. Aí o pai chega no momento em que o filho vai para o ensino médio, aí ele sabe que a hora está chegando, né? Como é que é esse momento? O pai deve chegar e falar, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ele já tem que ir olhando, poxa, meu filho, eu vi que ele tem uma inclinação artística, ele gosta de desenhar, ele não gosta. Como é que é esse processo aí? Chega e tem uma conversa, é isso?
Então, eu diria, bom, os pais estão em constante relação com seus filhos, né? E transmitem, já desde que ele nasceu, valores, os seus valores, né? E, portanto, quando o filho nasce, o pai já projeta futuro para este menino. Quer dizer, só pensar que nome que os pais deram para este filho específico e perguntar por que ele tem esse nome. Né? E esse nome não é simplesmente, às vezes é, mas em geral não é, a sonoridade bonita. Ele tem significado. Dificilmente, eu vou brincar agora, alguém vai dar um nome para o seu filho para uma pessoa que o pai não gosta, como pessoa. Né? Em geral, você associa isso. Né? Está aí muito claro que pais dão nome de personagens fascinantes, né? Das novelas, né? De personagens fascinantes, e não, em geral, não é né? o mal, em geral, é o bonzinho. É o bonzinho. Quer dizer, o que está colocando? Eu espero que meu filho se torne um pouco deste jeito. Certo. Né? Então, essa expectativa já começa desde aí. Eu defendo que os pais devem dialogar sempre. Sabe quando começa essa história? Quando os adultos, às vezes não são, os pais perguntam para uma criança lá de 4, 3, 5 anos, o que você vai ser quando crescer? Já é uma pergunta que mobiliza uma reação. Em geral, nessa idade, eu, quando converso até com jovens, eles reconhecem, quando o filho manifesta uma profissão que ele conhece, que ele vê, como um neto meu, um tempo dizia, vou ser coletor de lixo, porque ele admirava... Ele gostava dos caminhões quando passava na rua? O caminhão e a roupa laranja dos coletores. Como é que a sociedade reage? É apenas uma brincadeira infantil. Né? Isto vai passar. Né? Quando, e eu falo isso com jovens, o jovem brinca de médico, ou jovem não, a criança, menino e menina, brincam de médico, né? E quase todas as crianças brincam de médico, porque elas têm contato com essa profissão. Né? A sociedade não reage assim, é uma brincadeira infantil. Fala, opa, que nobre profissão, meu filho, que profissão importante. E algumas pessoas introjetam, jovens, crianças, desculpe, introjetam isso, opa, uma coisa que é valorizada. Né? E algumas vão repetindo isso desde aquele momento até a escolha profissional no nível médio. Você acha que isso influencia e não deveria ter uma influência tão grande? E isso torna-se como um sinal de vocação. Mas vou dizer, não é. Eu não uso o termo influência, mas não é só o pai. É a novela, né? É o filme, é o próprio médico, né? É o fim. A sociedade, é só pensar quantos seriados hoje não existem de médicos. É verdade. Eu sempre brinco. No meu tempo existia, brinco não falo, né? Existia um seriado de médico, chamava Dr. Kildare ou Dr. Ben Casey, eram 2 seriados. Né? Dr. Kildare era zen, né? Galã, galanteador e conquistador. Tinha um carro fantástico e resolvia o problema das pessoas. Né? Hoje esse médico não funcionaria. Né? Como é que é o médico apresentado hoje? O médico no pronto-socorro. Né? Adrenalina na veia. E correndo atendendo 10 casos ao mesmo tempo, etc. Agora, Silvio, deixa eu te interromper para entender. Ou seja, isso tudo participa da escolha desse jovem. É verdade. Agora, a gente tem, então, a influência de fora, da mídia, dos próprios pais, de tudo que o adolescente, a criança está vivendo. E, por outro lado, tem as suas... não sei se seria talentos, as suas inclinações, mas aquilo que vem realmente de dentro, né? Como é que se contrapõe, como é que se resolve isso? Toda essa influência externa e aquilo que eu me descobri, que é um processo difícil. Às vezes a gente passa a vida inteira e não sabe bem dos nossos talentos. Tem coisas que a gente sabe fazer bem, mas não sabe que tem. Ou então a questão da valorização. Às vezes a pessoa sabe ensinar muito bem, tem uma pedagogia... nata, sabe, às vezes ensinar melhor que o professor, e aí ele fala, mas professor não é valorizado, né? Como é que a gente faz isso dar certo na criança, no jovem, se conhecer mais
Tirar de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, nós vamos questionar essa ideia de que existe algo puro dentro do indivíduo, que alguns descobrem e outros não, né? E que é atrapalhado, por isso que eu não usei a palavra influenciado, que se a pessoa é influenciada, ela não tem autonomia para tomar essa decisão. A gente vai dizer que não existe este algo interno puro que é deturpado pela cultura, pela sociedade. Não. O indivíduo se constrói na relação que ele tem com a sociedade e ele assume valores do seu tempo histórico e assume os conhecimentos e as técnicas do seu tempo histórico, né? Eu sempre aponto que, em geral, eu vou dar um exemplo pessoal. Uma tia minha olhava meus netos com 4 anos manipulando iPads e dizia: eles são gênios, eles conseguem fazer o iPad funcionar de acordo com sua vontade e acham seus joguinhos. E ela achava isto era um supra-sumo. Quando sabemos hoje, qualquer criança que é colocado com o iPad, mesmo sem ser alfabetizado, manipulam adequadamente o iPad. Minha tia, num tempo que não tinha nem telefone, e um dia a gente, quando ficou mais velhinha, decidimos entregar um celular para ela. Ensinamos como funcionava e tal. Um pouco de tempo depois ela volta e falou: estou devolvendo. Por que, tia? É importante. Não dá certo. Por quê? Esse negócio não dá linha. Né? Quando eu falo isso para meus adolescentes atuais, eles não sabem o que é isso. O que é dar linha, O que é dar linha? Cair a ficha, então, ficou mais distante. Cair a ficha até se usa, não cai nunca. Mas não sabe por quê. Não sabe por quê. Dar a linha quer dizer, é um sinal dos tempos, nem melhor nem pior. Então, a gente não trabalha com a ideia que eu tenho uma inclinação interna que é deturpada pela sociedade. Isso é construído na relação. Nós brincamos e dizemos, estamos falando em vocação, né? A vocação do ser humano é exatamente não ter outras vocações. É polêmico. A vocação do ser humano é exatamente não ter outras vocações. Ou seja, o ser humano nasce biologicamente determinado para nada. E por isso ele se desenvolve. E aquele menino que fala desde pequeno, quero ser médico, que a gente tem até inveja, fala, puxa vida, e eu não sei nada do que eu vou fazer. De repente, eu dei um exemplo, né? Não é uma inclinação pura dele, mas ele está respondendo ao social porque ele percebe que isso é valorizado pela sociedade. Né? Ou quando eu jogo futebol bem, né? E eu sou reconhecido por isto, né? Ele pode ser um jogador de futebol. Existem algumas coisas que é mais difícil de explicar, mas isso se dá de acordo com a relação que a pessoa estabelece com a família, com a sociedade, com um momento mais amplo. Né? Orientador vocacional ou orientador profissional? O que você prefere? Eu prefiro orientador profissional, apesar do NASCE, meu escritório chamar NASCE Orientação Vocacional. Muito bem. Escolher profissão fala hoje com Silvio Bock, que é orientador profissional, e vai explicar para a gente se esta grande divisão que é exatas, humanas e biológicas serve como um início de partida aí para a gente poder escolher a nossa profissão. Muito bem. A gente percebe o seguinte, para o jovem, ele acredita que isso é um indicador mais próximo e preciso para a tomada de decisão. Né? Ele não tem mais muito como se agarrar. Tem 2 coisas que a gente pode observar aí. Primeiro, cuidado. Né? Ser médico é diferente de gostar de biologia. Muito diferente. O porquê e o como, professor? Apesar de conter muita biologia. A profissão é outra coisa. Ser engenheiro não é aplicação prática de matemática, física e química. Como? Aí fica mais evidente. Para ser usando as profissões mais tradicionais, direito e administração, não é a somatória de português, inglês, história e geografia. Né? Ou seja, cuidado, essas coisas, esse indicador é um indicador,
mas não tão preciso quanto se imagina. Então tem que conhecer na prática, vou visitar um escritório de advocacia, vou ver como o médico Também não trabalha. adianta muito. Quer Ah, dizer, é perigoso dependendo como se faz. Ou seja, eu acho que é interessante ir, mas é importante que tenha alguém, e eu defendo aí um orientador na escola, né, que possa repercutir esta visita. Não é incomum a gente observar que se esse jovem cai, né, num super escritório, ele vai ter uma visão de advocacia, uma visão de direito, de advocacia, diferente se cai naquele escritório do advogado que corre atrás dos casos, que tem dificuldade de sobreviver, pequeno escritório, né, que precisa sobreviver também. Né? Se eu vou na W Brasil, que não existe mais com esse nome, para ver o trabalho de publicidade, eu não vou ter... Vai falar, é isso que eu quero para mim, é esse eu quero ser o Otto Oliveto. Hoje ele está menos na mídia, tem outros, né? Eu quero ser conforme, né? O que é mais engraçado no direito, que os jovens têm uma imagem do direito, do exercício do direito, que é norte-americano e não é do Brasil. E que é diferente na sua base, né? Praticamente todos os casos vão para o tribunal do júri. No Brasil, não. Alguns casos criminais vão para o júri. E na medicina é a mesma coisa, né? É o juiz. Na medicina é a mesma coisa. Tem a glamorização, mas o dia a dia é outra coisa. Você tem que ver sangue, você tem que ficar muitas horas em pé, não tem horário, tem os bastidores, né? Tem a segurança também, né? Entendi. Professor... Então, só terminando. Outra coisa, só para terminar o Humanas Artes e Lore, é como é que o jovem construiu esta imagem de gostar mais de uma do que outra. Isso também é construído, não é vocação. Né? Sabe-se que os jovens têm mais dificuldade, em média, nas exatas. Né? Matemática, física e química, no geral. E a gente tem que perguntar por quê. Né? Lógico que tem jovens que gostam e se dão bem em matemática, física e química. E talvez a gente tenha que imaginar como é que as aulas estão sendo dadas, como é que é esse professor, né? Enfim, tem tantas coisas que participam que a gente coloca. É um indicador, mas cuidado, não tão preciso por dois lados. É como é que você construiu sua imagem. Segundo, as coisas não são equivalentes entre gostar de uma área e imaginar que se dará bem numa profissão. Escolher a profissão hoje vai falar... Escolher a profissão fala sobre a orientação profissional com Silvio Bock, que é orientador profissional e é também pedagogo, e vai explicar para a gente como funciona, o que é o NASCE e como é que ele funciona. Então, o NASCE é um instituto privado, né, que tem duas facetas. Uma é o atendimento direto de jovens e o outro é a assessoria e consultoria a projetos de intervenção para ONGs, para cidades, até para escolas particulares, até públicas, né? O trabalho no NASCE recebe a pessoa interessada e desenvolve um programa. O NASCE é núcleo? Não, a gente não tem mais esse nome. Não tem agora mais chama nome. NASCE Orientação Vocacional. Antes era uma sigla. Né? Legal. E a gente... Aí você tem o trabalho para as escolas, tem o trabalho até para uma cidade toda, mas hoje eu quero participar do NASCE, eu vou entrar em contato e eu quero ter uma orientação profissional. Como é que funciona? São quantos encontros? Então, primeiro a gente faz uma entrevista inicial sem custo, para que a pessoa conte um pouco a sua história e para que a gente explicite bem o programa, para que a pessoa não compre algo que desconheça. Né? E a gente, é importante frisar, não trabalha só com jovens de ensino médio, também trabalhamos com adultos que estão pensando em trocar de profissão. A gente vai falar disso, mas no caso do jovem e do adulto também, são 12 encontros? Uma média de 12 encontros. Vai falando pra gente então, porque eu tô curioso. Então, no primeiro encontro, como é que é? No primeiro momento, a gente vai discutir a escolha. Que em geral não se coloca em discussão nos programas de orientação. É pensar um pouco o que significa essa escolha na vida de uma pessoa. É de fato
a escolha mais importante, é de fato a escolha que vai determinar toda a vida do indivíduo por todos os tempos, é um pouco os mitos. Vamos conversar sobre valores nesse momento. Não para dizer a verdade é essa. Escolha profissão, priorizando o mercado de trabalho, possibilidade de conquistar uma vaga no mercado, possibilidade de ganhar razoavelmente bem, ou a realização pessoal. Nós vamos questionar o que é realização pessoal, o que é mercado. Vamos conversar, é o vestibular que deve ser priorizado? Ou né, o Enem? Ou seja, a dificuldade ou a facilidade de entrar num curso superior ou em outro curso? Seriam as expectativas familiares? Como é que se lida com isto? Né? Porque as famílias, cada um tem seu jeito. Existem famílias liberais que conversam, existem famílias autoritárias, onde há imposição. Menos hoje, é verdade. Claro. Hoje a coisa está um pouco mais amena, ou talvez sutil. Né? O primeiro encontro, então, vou falar sobre escolhas, sobre valores. Não é o primeiro encontro, são alguns encontros. São 2 ou 3 encontros. Então, nessa primeira fase, no NASCE, a gente vai falar sobre valores, sobre escolhas, e depois a gente vai para uma outra fase. Deixa eu só terminar. Aí a gente vai conversar. Claramente, existe vocação, tem que ser descoberta, ou a gente trabalha com a ideia de construção de habilidades e conhecimentos. E vamos terminar a conversa claramente discutindo como se toma uma decisão, como é este processo de tomada de decisão. Eu vou resumir aqui na seguinte questão. Para existir decisão é necessário conflito, é necessário dúvida. Portanto, a dúvida não é um problema do indivíduo indeciso, não. Para acontecer escolha precisa ter dúvida. Eu desconfio de escolhas que não tenham dúvida. Para resolver a dúvida, é necessário conhecer as opções, vamos falar já sobre isso, se conhecer, autoconhecimento, e análise do entorno. Mas só isso não basta. Em última instância, a escolha é um importante ato de coragem. Segundo momento. Ok, vamos falar do segundo momento então. Na primeira fase, no NASCE, que oferece a orientação profissional e vocacional, você tem um bate-papo, uma conversa sobre escolhas e sobre valores, né? E aí na segunda fase... Então, na verdade, a segunda fase intercala 2 temas. Né, é o conhecimento das opções profissionais. Que hoje são muitas. Muitas, né? O Guia de Estudante da Editora Abril fala em 266, se eu não me engano. Tem algumas que se repetem com nomes diferentes, tem os cursos tecnológicos de universitário, mas é um número bastante alto. Eu imagino que isso seja como você chegar num restaurante, quando você tem arroz, feijão, bife e salada, fica fácil. Mas quando você tem 30 tipos de salada, tipos de massa, fica mais complicado, né? Eu quando vou em restaurante tipo por quilo, né? Eu tenho dificuldade em decidir, quando eu vejo meu prato está desse tamanho, assim, com tudo. Feijoada com batata frita, e dá para fazer isso com as profissões? Não dá, né? Não dá. Não, eu me arrependo, porque eu falei, eu devia ter investido na batata frita ou na feijoada. E na profissão acho que acontece isso também, né? De repente você quer botar um monte de coisa, mas daí você tem que ir filtrando e falar, não, prato bom mesmo é esse daqui, para mim, né? Então, podemos fazer um questionamento desta ultra especialização que ocorre. Né? No meu programa de televisão, que a gente pode falar depois, que chama Desafio Profissão, nós fizemos um programa sobre as engenharias e o engenheiro defendeu que deveríamos voltar e deveriam existir 3 possibilidades diferentes e a partir daí acontecer especializações. E não como hoje, você tem 25 opções por aí na USP. Né? De engenharia, você tem que apontar no vestibular qual que você quer. Desde já... Em vez de ter 3 cursos, por exemplo, básicos, e daí depois você vai se especializando ao longo do tempo, até porque você vai tendo mais conhecimento, né? Então, como é que a gente faz com este processo? Independente de como a pessoa chega no NASCE, desculpa. Quer dizer, tem gente que chega assim dizendo, tem uma profissão, eu quero ver se é isso mesmo, até aquela pessoa que diz... Está valendo tudo, não está valendo nada, estou completamente perdido. Né? E aí, entre esses 2 extremos, as várias possibilidades. A gente, num primeiro momento,
coloca para o jovem dar uma olhadinha em todas as possibilidades. Essa dar uma olhadinha é algo não muito aprofundado neste momento, não é para conhecer a fundo, mas é para conferir um pouco a imagem que eu tenho da profissão com uma outra descrição. As pessoas, ao longo da vida, bem ou mal, constroem imagens sobre as profissões, quase todas. Vou te contar um exemplo. Há um tempo atrás, tem uma profissão que é super desconhecida, que é o atuário, cientista atuarial. Eu já sei de cor que ninguém conhece essa. E tem outra que também, hoje já está um pouco mais, mas ainda continua desconhecida, que é o bacharel em Relações Internacionais. Você oferece esses duas profissões para as pessoas, em geral as pessoas vão pegar o Relações Internacionais e vão deixar o atuário de volta. Eu conversei com cientistas atuariais e falei, olha gente, vocês têm um problema. Esse nome é muito feio. O que é um cientista atuarial? Um cientista atuarial é uma pessoa que projeta seguro. É um profissional que calcula riscos, né? Uma das profissões apontadas nos Estados Unidos como de maior possibilidade de ampliação nos próximos 10 anos. Se é lá, aqui também às tem uma vezes demanda. sim, às vezes não, né? Aí, eu conversando com o profissional, ele falou assim, eu também acho, é um nome, né? As pessoas acham que ou ele atua, né? Ou não sabe Ou ele mesmo. atualiza, não sei. Parece um palavrão. E um profissional falou assim, a primeira coisa que eu faria, eu mudaria de nome, chamaria esse profissional de engenharia de risco. Um nome bem mais pomposo. E atrair. Só isto já são imagens formadas pelo nome. Né? As pessoas formam imagens das profissionais ao longo da vida, quer pelo contato pessoal, quer pela mídia, quer pela possibilidade familiar, a profissão do pai está sempre colocada, né? E constrói imagens. Então, a gente primeiramente trabalha com essas imagens, né? E ele vai conferindo um pouco a imagem que tem com uma pequena descrição. A partir daí ele começa a afunilar, diminuir essa lista, ele consegue fazer isso, e conforme vai afunilando, a gente vai trazendo mais informação. Né? E isto implica hoje temos muito material na internet, quer dizer, não é por falta de informação, tem questão de qualidade, mas não é por falta. Se você quiser lá conhecer o atuário, escreve lá que vai aparecer dezenas de pequenos, médios, grandes textos, que as pessoas não fazem isso, né? Poderiam fazer. Pode ter um contato na universidade, hoje está mais facilitado isso, conversar com alunos, professores. E o que é importante é ter alguém que repercuta esta visita à feira, esta conversa com o profissional. Repercuta é conversar. E aí o processo vai afunilando cada vez mais. Legal. Escolher a profissão, fala hoje com Silvio Bock, que é orientador profissional e pedagogo. E daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo, mas ele vai mostrar depois do intervalo esses dois livros aqui. Silvio, mostra lá para a câmera que o Paulo vai fechar para a gente. Este é o Orientação Profissional, esse primeiro, Orientação Profissional, que é uma para tese... as classes pobres. Para as classes pobres. Esse aqui foi uma tese de... Essa aqui é uma versão da minha tese de doutorado. E este outro é Orientação Profissional. A abordagem sócio-histórica. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses dois livros, depois do intervalo, mas como este programa não deixa nada sem respostas, eu sei que você ficou curioso, o que é cair a ficha? Quando ainda tem nas ruas o orelhão não era com cartão magnético, era com uma fichinha, que tinha moeda, né? Botava a ficha lá, às vezes a ficha caía e às vezes... Não caía. Mas então, hoje nem o cartão magnético é conhecido. Nem o cartão magnético é conhecido. Mas a ficha é isso daí. Então, se você não sabia, cair a ficha é isso. Quando caía a ficha, você conseguia fazer a ligação e tudo dava certo. Por isso que a gente fala, caiu a ficha? Espero que tenha caído aí. A gente volta já já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta.
Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Escolher profissão hoje fala com o Silvio Bock, que é orientador profissional e é também pedagogo. Silvio, eu passei num vestibular difícil, entrei numa faculdade pública, só que eu não estou gostando do curso. E aí, eu fico nesse curso ou eu volto e tento vestibular para aquele que eu gosto? Esse é um problema que tem acontecido no Enem, né? E em outros casos, né? De fato, é algo complexo, né? Tem pessoas que passam em outro curso e se encontram nesse curso, mas é difícil, né? Em geral, vai acontecer um questionamento, né? Hoje o índice de evasão no primeiro ano, nas primeiras semanas do curso é muito alto, mais na escola particular que na escola pública. Eu acho que é um fator de reflexão, né? É importante. Talvez isso aconteça apenas em poucos cursos. Eu diria medicina, que vamos falar aqui realisticamente, a pior faculdade, a com menor prestígio social, tem grande concorrência e a maioria fica de fora, né? É um dos poucos que acontece isso, e talvez engenharia aeronáutica. As outras possibilidades, você pode entrar numa faculdade de ponta ou não, mas existe essa opção. Né? Você, então, pode pensar se vale a pena ou não. Claro que se você fizer orientação profissional, o que a gente propõe com orientação? Que a pessoa faça uma escolha fundamentada, uma escolha que leve em conta o maior número possível de, a gente chama determinantes e não influências. Né? Seguramente a pessoa vai ter mais segurança para enfrentar os desafios e dizer o que ela quer. Né? Lógico que às vezes a gente precisa mudar o nosso objetivo, porque não consegue. Eu conheço alguns casos, até colegas meus de adolescência, que queriam medicina, fizeram 3, 4 vestibulares de medicina, viram que não estava dando e tiveram que mudar de objetivo. Né? Teve gente que queria muito estudar na USP, não medicina, qualquer outro curso, e hoje existem 11 mil vagas apenas, para 110 mil candidatos. Quer dizer, a coisa é física, né? Quer dizer, tem 10 para 100, é 10% que vai conseguir. Né? 90% vão ter que achar outras coisas a fazer. Escolher a Profissão fala sobre orientação profissional, conversando com o Silvio Bock. Eu quero perguntar para ele por que não existe um casamento, você que é um pouco estudioso, talvez fuja um pouco do tema, entre
a oferta de vagas e a preparação dos profissionais, né? As empresas, elas não teriam que fazer um planejamento e dizer, olha, daqui 2 anos eu vou precisar muito desse tipo de profissionais, então eu já vou treinando, já vou anunciando, porque parece que a gente, principalmente o jovem, tem muita dificuldade de achar emprego, né? Não existe solução para isso? Eu acho que no mundo que vivemos a coisa é meio perigosa, porque poderia acontecer manipulação. Né? Por quê? Porque o mercado não é tão linear quanto se imagina. Ele sobe Tão e desce. previsível, né? De repente, a empresa podia pensar assim, pô, vai faltar tal profissional, isto vai me causar problemas, porque eu vou ter que, em função de um mercado aberto, achar um profissional e vou ter que remunerar melhor, vou ter que oferecer melhores condições de trabalho, e se eu tiver muita gente, eu estou livre deste problema. Isso aconteceu há muito pouco tempo atrás, em 2012, 2011, onde se dizia vivíamos o pleno emprego, e as empresas de engenharia civil, que hoje vive esse problema, estavam pensando em importar engenheiros civis trouxeram engenheiros da de América Portugal, Latina. Trouxeram engenheiros, inclusive, de Portugal, Da África, porque faltava engenheiro civil. E talvez se a gente fosse fazer isso, não aconteceria e hoje teríamos milhares de desempregados, como temos hoje, engenheiros desempregados. Quer dizer, é muito difícil você prever mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho flutua em função da procura e da oferta. Né? Não é só nem da procura, nem só da oferta, é uma relação. E o mercado varia no tempo. Aí precisa estar sintonizado. As profissões mudam ao longo do tempo. Né? Quer dizer, você tem algo que as faz mudar. Se a profissão para no tempo, né? Vimos isso com engenheiros. Aqueles engenheiros que perderam emprego e que tiveram que mudar de profissão na década de 80, 90, não puderam ser chamados para essa nova fase em 2011, 2010. Por quê? Porque estavam fora de mercado, desatualizados, com outra cabeça, né? Ou seja, a coisa é mais complexa. Né? Escolher a profissão hoje fala sobre orientação profissional e agora a gente vai falar sobre futuro. Profissão sempre vai haver as clássicas, Silvio Bock? Ou a gente vai mudar o jeito de trabalhar, vamos trabalhar mais por projetos, ou isso tudo é ficção de revista? Não. Vai mudar? Não. Eu acho que não é ficção de revista, não. O mercado muda no tempo. Quer dizer, o que a gente observa hoje, em larga escala, é o trabalho autônomo, mesmo que deveria ir com cara de emprego, né, CLTista, é o que a gente chama de pejotização do trabalho, ou seja, as pessoas queriam uma pequena empresa, uma microempresa individual, e ao invés de serem contratados CLT com todos os custos que isso implica, elas têm essa empresa e são contratadas pela outra para executar um serviço. Mas aí é melhor que eu seja, pensando na profissão como é hoje, eu tenho uma profissão clássica e eu vá diversificando o meu conhecimento, sei lá, eu sou um publicitário, mas que também sei programar, por exemplo, ou não, eu posso ser um profissional clássico e conseguir trabalhar e arrumar serviço, não emprego, com conhecimento como é hoje. Não pode dizer que isso não é uma novidade. Saiba que 50% das pessoas formadas em engenharia não atuam na área que se formaram. Quer dizer, não é uma constatação de hoje para frente, é de hoje para trás. Sim. Né? Quer dizer, as pessoas têm que achar outras possibilidades, porque o mercado não é tão simples. Né? Então, é importante observar que o mercado muda e hoje a questão da especialização é ditada como obrigação de qualquer profissional. A continuidade de estudos constantes para se mostrar atualizado no mercado é fundamental. Né? Ou seja, e as profissões mudam no tempo. Né? Quer dizer, ontem, nanotecnologia era considerada uma área que poderia incorporar muita gente. A nanotecnologia está aí hoje. Né?
Escolher a Profissão fala sobre orientação profissional com Silvio Bock, que é um dos profissionais mais experientes nesta área do Brasil. E eu quero perguntar para ele se dá para ser autodidata para encontrar a sua vocação, a sua profissão, ou uma orientação é fundamental. Eu diria que ainda a maioria dos brasileiros encontra os seus caminhos sem nenhum tipo de assessoramento, né? Em larga escala. Eu defendo que todo mundo deveria ter direito à orientação profissional. Qual o local mais apropriado? A escola. Não só a escola para quem está estudando. Poderíamos ter orientação profissional nos postos de intermediação de mão de obra, tipo Cine, por exemplo. Poderíamos ter no Ministério do Trabalho, quando se contrata e quando se demite, né, profissionais. Enfim, poderíamos ter orientação profissional em vários locais. Né? Mas a escola é um lugar preponderante para os futuros trabalhadores. Então, eu defendo que todas as escolas deveriam ter orientação profissional, sendo para todo mundo, não de forma obrigatória. Nós vamos chegar lá. É por isso que eu quero que você fale um pouquinho sobre orientação profissional para a classe pobre. Mostra um pouquinho esse livro para a gente ali para a câmera, que o Paulo vai fechar aí, ali, ó. Orientação profissional para a classe pobre foi uma sua tese de doutorado, é isso? Doutorado, isso. Então, eu vou fazer meu doutorado na época, no auge do momento que as classes baixas, ou classes pobres, como eu chamei, começam a ter a possibilidade de ir de forma consistente para o ensino superior. Isso foi em que ano? Boa pergunta. Década, pelo menos? 2001. Não, eu defendi a tese, deixa eu ver aqui. Esse livro saiu em 2010. Legal. Tá? Até recente. 2009, é recente, recente. Então, aquele momento onde a classe baixa poderia, quer dizer, vamos pegar claramente, os programas de cotas, a questão do Enem com o ProUni, as bolsas do FIES, né? E eu fui tentar entender como é que essas pessoas estavam escolhendo. Então, formei um grupo de orientação e fui atuar com elas. E observei que elas estão estavam, né? Talvez hoje estejam menos, muito distantes, né, do universo universitário, da cultura universitária. Humanas, exatas e biológicas. Mas pessoas não faziam que o menor tinham se sentido. formado no ensino médio ou não? Pessoas já com o ensino médio completo. Esse meu grupo de pesquisa. E queria, então, avançar ou para uma faculdade ou para um curso técnico para ter... Não, esses queriam universidade. Universidades. Porque estava muito evidente o Enem. Mas aí o que você descobriu? Você descobriu que as pessoas tinham um baixo conhecimento do... Que deveria se investir muito em orientação com esse público que estava alijado dessa discussão durante décadas. E até por isso não vislumbrava nem no horizonte o que queria fazer, porque não era uma possibilidade. De repente você abre uma possibilidade, vamos fazer, você pode fazer uma faculdade, mas e aí? Porque a pessoa que já vem de uma escola, digamos, particular, e ela já vem mais bem acompanhada, e ela já tem no horizonte que vai fazer até tal porque a curso. escola particular se vende como uma boa preparadora para o vestibular e para o Enem. O que uma das questões mais importantes que apareceu aqui, lógico que é um grupo, é que enquanto o jovem da classe média faz uma escolha para si, eu quero ser médico, né, para encontrar ser importante, para encontrar boa remuneração e fazer o bem. Médico, advogado, então, para esta população, o outro está sempre contemplado. Então, eu percebi que as profissões mais clássicas não são as mais escolhidas, pelo menos para esse público. Para esse público pobre. Para esse público. Público de E baixa renda. valorizavam as profissões que pudessem trazer grande retorno Financeiro. para os... Não, financeiro não. Para a sua comunidade. Ah, é? Então, enfermeiros, assistentes sociais, educadores, até psicólogos. Você atribui isso à própria falta desse profissional na comunidade? Ou seja, eu estou vivendo aqui, eu não tenho um psicólogo, eu não tenho um farmacêutico? Pode ser um viés desse grupo,
porque esse grupo não foi escolhido ao léu, né? Mas ele veio de uma comunidade que existia a ação de vários profissionais desse tipo. E se identificavam com esses profissionais. Você esteve foi em uma comunidade de trabalho? Uma comunidade... Qual o universo ali? Não, é um universo pequeno, porque a análise é qualitativa. Ah, correto. Né? Universo de 12 pessoas. Bom, resumindo, a orientação profissional para classes pobres, o livro do Silvio Bock. Qual é o supra-sumo, então? Porque o que chama a atenção não é um livro didático para chegar para o jovem, é um livro teórico para chegar para o profissional, chama a atenção que não serve a orientação profissional que a gente faz com as classes médias e altas para a classe pobre. Qual a diferença? Tem que ser construído uma outra orientação percebendo os seus valores, os seus interesses, suas metas. Por exemplo, uma delas, o jovem não fala, tenho que entrar no vestibular esse ano. Ele fala, um dia eu vou chegar lá. Você fala qualquer jovem de qualquer classe social? Estou pegando na classe baixa. A classe média, o cara tem que entrar. Fez uma escola de ponta, já lhe é esperado. Tem que entrar no vestibular nesse ano. Ou no Enem esse ano, né? Passar pelo Enem e SISU desse ano. Aqui não. Essa escolha não era emergente. Os pais não têm expectativas. Eles falam, seria um sonho você entrar na universidade. Essa seria a primeira geração que entraria na universidade. Seria um grande sonho, mas não tem a pressão do pai que você tem que entrar. São coisas diferentes que tem que se aprender, né, e lidar, porque nós estamos acostumados, quem lida com classe média, de trabalhar com emergência, né? O jovem ansioso, o pai ansioso, tem que entrar, tem que descobrir, etc. Né? Então, você tem especificidades que precisam ser conhecidas. E o que chama a atenção dos orientadores, que não basta levar a orientação que eu faço com a classe média para essa classe social, porque, por exemplo, humanas, exatas e biológicas, que é uma coisa natural para o jovem de classe média, discutir isso o tempo inteiro, para o jovem de classe baixa já não é uma coisa cotidiana. A Escolher a Profissão está chegando ao fim, mas antes eu quero deixar duas questões muito importantes. A primeira é que orientação profissional não é só para criança e para jovem, mas é também para o adulto. O Silvio Bock vai falar com a gente sobre isso, mas vamos lá. Vamos falar agora sobre o livro Orientação Profissional com o Silvio Bock. Mostra lá para a gente, Silvio, o Paulo vai fechar para a gente, lá, Orientação Profissional. Esse livro, você escreveu ele quando? Já tem alguns anos. Já tem alguns anos. O que ele... até preciso lembrar aqui, né? Está na terceira edição, não fala quando foi a primeira, mas... Já tem uns 10 anos. 2006 a terceira edição. 10 anos, é 2001. 2001, que foi a primeira. Orientação Profissional, a abordagem sócio-histórica. Isto é um livro mais complexo ou é destinado ao jovem mesmo? Não é destinado ao jovem, é destinado também aos profissionais da área e questiona profundamente a visão tradicional de orientação. Né? A ideia questiona os testes vocacionais, faz uma crítica muito fundamentada nesse sentido, questiona a ideia de como as pessoas se aproximam das profissões, a ideia das habilidades e dos requisitos que as profissões exigem, e faz uma proposta de entender o indivíduo de forma diferente, que se constrói na relação com o mundo e com a sociedade. Você acredita que existe talento e inclinações natas ou filosoficamente daqueles que defendem que nós somos uma página, um livro em branco e que tudo vai sendo escrito? Nenhum nem outro. Quer dizer, não somos uma página em branco, temos uma herança, né? Mas a gente constrói nossos interesses e habilidades na relação com os outros. Por que é tão importante isso, criticando a ideia do natural, que nascemos com? Se nascemos com, não muda. Se eu não sei desenhar, né, eu nunca saberei. Se eu não sei cantar, eu nunca cantarei. E hoje se sabe que se aprende a desenhar, se aprende a cantar, se aprende a fazer contas, se aprende a ter memória, você pode desenvolver habilidades. Isto muda como se escolhe. Eu digo, na visão tradicional, eu me olhava para o passado. Só. O que esse passado me traz, eu escolho em cima disso. Nessa abordagem, eu preciso conhecer meu passado para fazer projeto de futuro.
Silvio Bock, orientador profissional e também pedagogo, conversa hoje aqui com a gente no Escolher a Profissão. Silvio, para o jovem é um momento muito difícil quando ele tem que escolher a profissão dele. Ele pode pensar que ele pode fazer uma escolha para 1, 2 anos, tentar um curso técnico e depois ele se descobrindo, para diminuir um pouco essa carga de responsabilidade de ter que escolher para a vida toda? Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, que a gente não escolhe para a vida toda, ou seja, reduzir a ansiedade. Eu brinco com o meu jovem, você não está escolhendo os seus próximos 150 anos como serão. Até porque nem casamento também não dura mais tanto tempo. Talvez muito menos do que imaginava. Mas quando você casa, você pensa que é para sempre. E certo? A profissão também, né? Mas isso tudo então, está mudando. Você não pode, eu defendo que você não dá para escolher para daqui a 2 anos. Certo. Porque fica muito frágil essa escolha. Uhum. Quando a gente escolhe, a gente faz um projeto para muito tempo. Uhum. Mas é importante perceber que esse projeto tem que ser suficientemente aberto para incorporar aquilo que está se vivendo. E eu proponho um exercício para os meus jovens. Converse com os adultos que te rodeiam e pergunte se eles hoje estão fazendo exatamente o que pensavam em fazer quando escolheram a profissão que, lá com seus 18 anos. Né? Legal. Em geral, a resposta é não. Não estou, eu mesmo, pedagogo, não estou fazendo. Quando eu escolhi profissão, eu queria trabalhar com crianças. E ao longo do trabalho, fui percebendo que o trabalho com adolescentes me encantava, ao longo da formação. E desde então, eu trabalho com adolescentes e adultos. Quer dizer, é importante ver isso, quer dizer, mesmo sem mudar, você muda o tempo inteiro. Escolher a Profissão fica por aqui. Conversamos com Silvio Duarte Bock. Acompanhe a gente nas redes sociais. O nosso e-mail é escolherprofissão10@gmail.com ou no Twitter é escolherprof também, hashtag escolherprof. Você acompanha a gente lá. Facebook também, facebook.com/escolherprofissão. Está sempre aí para você acompanhar as novidades. A gente volta com o Silvio Duarte Bock, que é um especialista na área, e o papo não deu para falar nem para metade, né? Mas a gente convida desde já para que você volte aqui no programa, Silvio. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Até a próxima.